sobre os tipos de violência elencado por Erich Fromm no livro Coração do Homem. No capítulo 2, Diferentes Formas de Violência, Erich Fromm vai nomear os tipos de violência que ele observou na clínica e a partir daí ele faz uma análise social. Vimos recentemente em um reality show um tipo de violência lúdica em que pessoas são confinadas e torturadas como se estivessem em um coliseu moderno, e uma das cenas ilustra muito bem o que o Erich Fromm chama de perda de autonomia diante da estrutura, ou de caráter social. Aquilo que a gente vem discutindo como caráter social ou orientações do caráter social seria uma perda dessa autonomia, né? Mesmo diante de uma dor física do colega, né, a estrutura do jogo ou o caráter social paralisou os corpos, ninguém se moveu, todos ficaram naquela prancha. Fromm nomeia os tipos de violência como violência lúdica, como a do reality show, né, de uma forma lúdica, reativa a não ação dos brothers, né, dos participantes, a violência vingativa daqueles que não estão no show, mas exprimem sua revolta, mesmo que assistindo o reality show. A violência compensatória, o próprio formato do reality show, né, que coloca pessoas sob tortura e os leva a quase morte, como no caso do ator que convulsionou. Por fim, a gente tem a violência arcaica, que é quando pessoas que têm necessidades de produzir a morte, de matar, como no caso do filme Jogos Vorazes, que é um reality show, e ali a morte é uma consequência do próprio reality, né? Então, assim, no caso específico desse reality show, né, dependendo do lugar, é o tipo de violência exercida e a violência sofrida. Vai desde o espectador, que sofre na violência lúdica, né, ou pelos trabalhadores, que infringe por incapacidade de reação e se sentindo impotente diante da violência que infringe, essa um tipo de violência compensatória, né? E por aí vai, a gente tem todas essas violências como sendo um caráter social, né? Uma organização do caráter social, né? Os brothers foram criticados porque estavam numa posição, entre aspas, né? Entre muitas aspas, do povo, né? Que se vê paralisado diante das estruturas, no caso das regras do jogo ali, os brothers não podiam se mexer, e muitas vezes a gente não pode fazer nada diante de um acontecimento, né? E aí existe uma perda do poder de ação, né? Eles ficam paralisados em cima da tábua ali e não se mexem, como se eles estivessem num navio de pirata prestes a ser jogado no mar para os tubarões, né? Que foi o caso do rapaz que sofreu uma convulsão. A compaixão naquele momento, né? Que é essa capacidade animal de sentir, né? Ela estava ali, né? Mas o medo foi implacável, né? Da mesma forma que existe a compaixão como uma ação protetora, né, de dizer que o colega estava sofrendo algum tipo de problema de saúde física, né, o medo foi implacável, né, e as redes de obediência, as redes neurais de obediência, de forma muito rápida, agiram sobre aqueles corpos que não se mexiam, que ficavam ali gritando, de certa forma até chorando, falando, né? Uma moça vira o rosto e o outro rapaz diz assim, não olha, não olha, né? Então isso é uma forma de violência que as pessoas se submetem e outras pessoas infringem, né? E no caso de nós, espectadores, estamos ali de uma forma lúdica, vendo toda essa encenação da morte ali, né? Diante dos nossos olhos. As pessoas costumam, né,
Nós, como espectadores, costumamos olhar os reality shows e ver quem consegue ficar mais tempo, né? Embora haja um sofrimento, a gente esquece esse sofrimento, a gente é indiferente a esse sofrimento, né? E a gente passa a observar esse sofrimento como algo meritocrático, meritoso. A gente olha para aquilo ali como se fosse um mérito. Quem sofre mais e quem resiste mais ao sofrimento merece ganhar. E o medo está nessa violência reativa, em que perder o lugar no grupo, né, faz com que eu ignore totalmente a dor do outro, né? Então a gente vê que as tarefas que são colocadas ali são tarefas realmente que colocam o corpo numa superexposição, né? E então isso é uma violência, né? As estruturas do jogo são bem definidas por alguém, né? Elas são bem definidas e elas têm um objetivo, o sofrimento. Não existe outra coisa a não ser o sofrimento ali. Então, dessa forma, a gente fica pensando, né, sobre o que acontece no jogo de uma forma lúdica, em que o sofrimento faz parte, né, de poder ganhar aquele dinheiro que, no final de contas, é um dinheiro que vai salvar a vida daquele espectador, né? A vida numa sociedade capitalista e de alta competitividade, ela elege alguns para serem pessoas que são os vencedores pelo mérito, pela meritocracia, né? Quando na realidade existe uma questão de privilégio e a gente associa a meritocracia ao esforço, né? Então, ao definir as estruturas, né, quando alguém define as estruturas, a gente deixa exposto o esqueleto, né? Deixa a estrutura exposta, né? E essa estrutura se transforma numa armadura em que eu olho, né, porque eu estou diante da estrutura e essa estrutura me protege, eu olho e eu sou indiferente à dor do outro, né? Impede da gente ser acolhedor, descer da rampa e ir lá acolher o colega, mesmo que eu não saiba o que fazer, né? De cooperar, de abraçar aquele colega que está em sofrimento. As regras nos dão uma estrutura, né, para que a gente possa viver em grupo, né? Mas enquanto leis como a da Maria da Penha protegem as mulheres, outras leis, como a do pátrio poder, ela faz com que o pai seja possuidor dos corpos, né? Tanto da esposa quanto dos filhos. É o pai que decide. Não importa o pai, se o pai é autoritário, se é um pai confuso, não importa. Esse pátrio poder, esse poder do pai, né, que é uma regra que hoje já é em desuso, né, ela infringe violência. Então, nem sempre as regras elas são coisas que vão servir a vida, né? E ali perdemos nossa capacidade de ser ativo, né? De ser ativo diante da vida real, né? E ficamos passivos diante da morte, né? Somos parte do sistema, somos parte da estrutura, né? E não respondemos de forma individual mais, né? E quando perdemos essa individualidade na capacidade de pensar por mim mesmo e não pela estrutura, né? Pelas regras do jogo ali, né? Perdemos a nossa autenticidade. Paramos de questionar, porque a regra ela nos dá um conforto, né? E aí somos passivos à regra, né? E a regra serve não à vida, mas sim à morte, né? Porque o rapaz poderia ter morrido, né? E uma crise convulsiva ela tem repercussões, né? Não só naquele momento, mas posteriormente. No momento que a regra impede que o socorro a um ser humano venha imediatamente, ela deixou de ser ética, né? Então, por exemplo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a gente vê que se não temos a lei da Maria da Penha, essas mulheres sofreriam, e o Brasil é um país em que o feminicídio ele tem altas taxas, né? Então, pensar que
que nem todas as regras, que nem todas as leis servem à vida, é pensar que talvez estamos em uma violência por omissão, né? Uma violência por burocracia. E agora a gente pode até fazer um questionamento de quantas vezes estamos paralisados diante da estrutura, né? Diante da regra. Né? Quantas vezes ficamos paralisados vendo algum tipo de sofrimento, né? Por exemplo, uma pessoa passando fome na rua, uma criança na chuva, né? Uma pessoa convulsionando na rua. Por várias vezes, passando de carro, vi uma pessoa, parei o carro e fui ver o que estava acontecendo. Quando eu ligava para o SAMU, eles me diziam assim, não, essa pessoa, esse aí é um bêbado, já ligaram. Mas de qualquer forma a pessoa está convulsionando, né? Então, assim, a burocracia de fazer escolha entre uma pessoa idosa que está sofrendo, que está com dor, não ser atendida porque o leito precisa ser liberado. Então, o que vemos é que quando a regra se torna uma burocracia irracional, temos a morte justificada. E justificamos a morte a partir daí. Então existe uma confusão em achar que a regra, por ser lei, é sempre ética, né? E aí a gente não vai discutir mais sobre a questão da regra e da lei, né? Mas podemos sim questionar quando a regra ignora um corpo que sofre, como no caso do reality show, né? A gente tem um problema social gravíssimo, né? Em que o programa continua acontecendo e ele vai ir até o fim, né? E a demora no socorro do rapaz, ela não vai ser questionada. Mas os brothers que estão ali, o povo que assiste em volta, será julgado, né? E o julgamento foi muito grande aos brothers. Foi um julgamento em que se dizia ali que estamos indiferente à dor do colega. Mas existia uma estrutura ali preparada em que nós vamos colocar esses corpos em sofrimento e nós precisamos ter toda uma estrutura de apoio que, com médico, neurologista e com todo tipo de especialidade, porque nós estamos colocando pessoas em risco de vida ali. Né? Porque todas as atividades para colocar os corpos no extremo de pessoas que são obesas, pessoas que não são atletas, pessoas que não têm corpos preparados para estar ali, mas que têm um desejo, né, de ganhar o dinheiro, de entrar na casa e ninguém vai ser responsabilizado. Né? E o show vai continuar e a violência lúdica continua. No caso que citei, os produtores do programa demoraram muito a agir. Isso é o que eu chamo de violência burocrática. Né? Uma violência que o tempo do sistema é colocado acima do tempo da vida. Por exemplo, a espera por um exame, num exame, uma pessoa que tenha que fazer um exame para o câncer, um exame, uma radiografia, uma tomografia. Né? Em comparação ao ocorrido e o que ocorre na vida real, por exemplo, né, na ingerência dos recursos do SUS, que é uma estrutura que defende a vida, que foi feita para defender a vida e defende a vida, mas que quando o gestor desse sistema ele se torna uma pessoa indiferente ao paciente para seguir as regras e os protocolos de custo, como no caso de uma tomografia computadorizada, para uma pessoa que precisa urgentemente desse exame, ou de um exame de sangue, né, ele está sendo violento e violento de uma forma burocrática. Né? Então essa violência compensatória, que é chamada por Erich Fromm, né, ela é uma violência que, quando eu falo sobre ela, eu não estou atacando o SUS como instituição, porque isso é o que se faz geralmente, né? Mas sim pelo sistema em que a perda da humanidade é a partir de uma organização institucional em que as pessoas são colocadas em níveis de urgência. Né? Mas uma dor não tem nível de urgência. Né? Uma dor é uma dor. E uma doença, por exemplo, como câncer, pessoas que não fazem o exame e quando chega a época do exame a pessoa já morreu.
né? Então essa burocratização é a transformação, é a mecanização da humanidade, né? E para Fromm, quando o administrativo vence o biológico, nós entramos no campo da necrofilia social, né? A necrofilia que é um ponto importante dentro da teoria de Erich Fromm, mas que a gente vê crescendo todos os dias a partir da necessidade de ver a morte, né? E programas como esse reality show, onde coloca as pessoas em extrema fragilidade, é um programa que deveria ser revisto, repensado e não ter toda a audiência que tem. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo, né?